Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje vamos até Ekaterimburgo, na Rússia, uma cidade na fronteira entre a Europa e a Ásia, onde o inverno é longo e as pessoas são duras como o aço que fabricam. Vamos acompanhar Dasha, 27 anos, contadora que no segundo dia de casada encontrou um envelope branco sem assinatura entre os presentes do casamento. Dentro, uma chave e um bilhete anônimo. O que o marido dela não sabia é que casou com a única pessoa capaz de ler os números que ele tentou esconder. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. A mãe da Dasha sempre dizia uma coisa: Dasha, você vai ser a última das suas amigas a casar, porque esse seu nariz é comprido demais, nos dois sentidos. A mãe errou pela metade. O nariz da Dasha era comprido mesmo. Mas casar, ela casou primeiro que todas. E como ela mesma descobriu depois, teria sido melhor ouvir a mãe e não ter tanta pressa. O casamento da Dasha com o Lyosha foi barulhento, regado a vodka e completamente sem bom gosto. Ou seja, na tradição russa, foi perfeito. A tia Klava bebeu demais e cantou cantigas populares no meio do salão. O tio Guena derrubou o bolo. E o Lyosha brilhava como um samovar recém-polido, dando tapas nas costas da Dasha e gritando, esposa, como se nem ele mesmo acreditasse. Para quem não conhece a tradição dos casamentos russos, precisa saber de uma coisa. Casamento na Rússia não é cerimônia discreta, é evento de guerra. Os convidados gritam gorko, que significa amargo, para obrigar os noivos a se beijarem e adoçarem a festa. A vodka corre solta, os brindes são intermináveis e os envelopes com dinheiro se empilham numa mesa que mais parece caixa de banco. O tamanho do casamento é uma declaração pública de prestígio. E o Lyosha fez questão de que fosse grande. Eles namoravam havia 1 ano e meio. Lyosha trabalhava como mestre de obras numa construtora chamada Stroylider. Dasha era contadora na mesma empresa. O romance começou entre notas fiscais e conferência de materiais, e terminou com um carimbo no passaporte. O pedido de casamento veio de surpresa, no meio do jantar, entre um bife e uma compota. Dasha disse sim porque o bife estava bom, e o momento parecia certo, mas o Lyosha tinha pressa. Uma pressa estranha. Reparem nesse detalhe, porque ele é importante. Dasha queria casar em junho. Lyosha insistiu em março. Dasha queria cerimônia pequena. Lyosha reservou o salão para 120 pessoas. Dasha queria lua de mel. Lyosha disse, depois. Quando um homem tem pressa para casar e faz questão de que o casamento seja grande e visível, prestem atenção. Nem sempre é amor. Às vezes é estratégia. No dia do casamento, apareceram 200 pessoas. De onde vieram as 80 extras, a Dasha nunca descobriu. O tio Guena improvisou mesas no corredor e na varanda, e os convidados extras ficaram espremidos nos parapeitos, praticamente sentados uns nos colos dos outros. Metade dos convidados do lado do noivo, a Dasha estava vendo pela primeira vez na vida. Homens robustos de terno que apertavam a mão dela e chamavam o Lyosha de irmão. Quando a noiva perguntou quem eram aquelas pessoas, o Lyosha sacudiu a mão. Amigos, amigos, não esquenta com isso. E a Dasha não esquentou. Ela tinha outras preocupações. O vestido apertava na cintura. O sapato estava fazendo bolha. E o buquê da noiva era tão pesado que ela quase deslocou o pulso quando jogou. Os presentes foram chegando a noite inteira. Caixas, pacotes, envelopes. Os amigos do Lyosha davam envelopes grossos, pesados, crocantes. Os parentes da Dasha davam presentes mais modestos, mas com mais alma. A tia Klava entregou um jogo de panelas e chorou.
A mãe deu um ícone religioso e ficou fazendo o sinal da cruz nos dois por um bom tempo, embora o Lyosha fosse tão ligado à igreja quanto a Dasha era ligada ao balé. Depois veio a dança. Depois vieram os brindes. Depois, mais brindes. Depois o tio Guena derrubou o bolo. Depois o Lyosha carregou a Dasha no colo pela porta do apartamento novo, e ela pensou, é isso, felicidade. Um apartamento de 2 quartos, num prédio novo, financiamento de 20 anos, um marido mestre de obras com ombros largos. O sonho de uma contadora de cidade pequena. O Lyosha apagou instantaneamente, desabou na cama de terno e começou a roncar tão alto que os vidros da janela tremeram. A Dasha ficou sentada na cozinha, tomando chá, olhando para a montanha de presentes. A felicidade cheirava a champanhe pela metade e ao perfume da tia Clava, que tinha impregnado toda a barra do vestido. De manhã, a Dasha acordou com o Lyosha roncando numa tonalidade diferente. Tinha passado do baixo para o barítono. Ele estava atravessado na cama, de braços abertos como uma estrela do mar, sorrindo durante o sono. Ela saiu debaixo da perna dele com cuidado e foi para a cozinha. Café, pão, silêncio e os presentes. A montanha de presentes na sala. Caixas, pacotes, envelopes. A Dasha decidiu organizar tudo enquanto Lyosha dormia. Contadora é assim. Precisa registrar quem deu o quê para depois retribuir direito. Tia Clava, panelas. Mãe, ícone. Irka, jogo de toalhas. Prático e sem ilusões. Igualzinho a Irka. O chefe do Lyosha, Boris Arkadievich, envelope com dinheiro e um cartão com pombinhas. Colegas de trabalho, vale presente de loja de móveis. Tudo anotado, tudo no lugar. E aí, no meio daquela pilha, a mão dela encontrou um envelope diferente. Branco, como outros 30 que estavam ali. Mas este era diferente. Primeiro, estava lacrado com fita adesiva. Grossa, torta, 3 tiras, como se tivessem colado às pressas. Segundo, não tinha nenhuma assinatura, nada de felicidades, nada de vida longa aos noivos, nem sequer iniciais. Só um envelope branco com fita adesiva. A Dasha girou o envelope nas mãos. Leve. Não era dinheiro. Tinha alguma coisa pequena e dura lá dentro. Ela arrancou a fita, rasgou a beirada. Dentro havia um bilhete escrito à mão, em letras de forma. Letras de forma, como escreve quem quer esconder a própria caligrafia. E uma chave comum, de latão, de fechadura embutida. Ela abriu o bilhete. Esta é a chave do apartamento do seu marido, não do de vocês, do outro. O endereço está no verso. Vá hoje, enquanto ele dorme. Abra a porta e vai entender por que ele tinha tanta pressa para casar. A Dasha virou a folha. Endereço: Rua dos Construtores, prédio 14, apartamento 38. As mãos não tremeram. Reparem nisso. As mãos dessa mulher não tremeram. Ela releu o bilhete 2 vezes, olhou para a chave, olhou para o Lyosha roncando no quarto, olhou de novo para a chave. Do quarto veio um ronco particularmente forte, e o lustre acima da cabeça dela tilintou baixinho. A Dasha guardou a chave no bolso do roupão e terminou o café. Frio, amargo, como aquela manhã de 2º dia de casamento. Uma mulher normal, no lugar dela, teria acordado o marido e jogado o bilhete na cara dele. Ou teria ligado para a mãe, ou para a amiga, ou pelo menos chorado no banheiro, como se espera de uma noiva ofendida. A Dasha não fez nada disso. Tomou banho, passou rímel, vestiu calça jeans e jaqueta e saiu de casa. O Lyosha roncava, o lustre tilintava e o mundo continuava o mesmo. Olhem para essa mulher. Essa não é a reação de alguém desesperada. Essa é a postura de quem trabalha com números. Contadora não entra em pânico. Contadora confere. Na rua fazia uma manhã de março cinzenta, daquelas em que a neve já está suja, mas ainda não derreteu, e a cidade inteira parece uma fotografia em preto e branco esquecida numa poça. A Dasha pegou um táxi. O motorista
Por sorte, era dos quietos, porque ela não estava com a menor vontade de conversar. A Rua dos Construtores ficava do outro lado da cidade. Para quem nunca viu uma cidade russa por dentro, precisa entender uma coisa. As cidades russas têm o que chamam de bairros dormitório. São distritos inteiros de prédios de painel pré-fabricado, todos iguais, todos cinzentos, construídos na era soviética para abrigar operários das fábricas. Blocos de 9 andares, parquinhos com balanços tortos, mercadinhos no térreo. Um brasileiro olha e vê a mesma paisagem repetida por quilômetros, como se alguém tivesse copiado e colado o mesmo quarteirão 100 vezes. A Rua dos Construtores era exatamente assim. A Dasha tinha crescido num bairro desses. Pensou que nunca mais ia voltar para um lugar assim. Prédio 14, terceira entrada. O interfone não funcionava. A porta estava escorada com um tijolo. O elevador também não funcionava. Subiu 5 andares a pé, ofegante, xingando o próprio hábito de ir de carro até no mercado do outro lado da rua. Apartamento 38. Porta comum, revestida de couro sintético. Ficou parada diante da porta 1 minuto, 2, 3. Tirou a chave do bolso. As mãos continuavam firmes. Parece que em estado de choque, o corpo economiza nos tremores. A chave entrou na fechadura com facilidade. Girou 2 voltas. A porta abriu. Ela esperava de tudo. Sapatos femininos na entrada, lingerie na cadeira, uma foto do Lyosha com uma morena misteriosa, talvez até a própria morena de roupão, tomando café com um sorriso arrogante. A realidade foi mais estranha. O apartamento estava abarrotado de caixas. Do chão ao teto, caixas de papelão, lacradas com fita adesiva, a mesma fita que estava no envelope. Marrons, idênticas, numeradas. Cada uma com um número, de 1 a mais de 100, pelo que ela conseguiu ver. Caixas na entrada, caixas no corredor, caixas na sala, caixas na cozinha. Até no banheiro tinha 3, organizadas dentro da banheira vazia. Aquilo não era um apartamento, era um depósito. Nenhum sapato feminino, nenhuma lingerie, nenhuma foto, só caixas e cheiro de papelão. Seco, empoeirado, como arquivo de biblioteca. A Dasha abriu a mais perto, número 23. Dentro, azulejos. Cerâmica italiana importada, cara. Ela sabia, porque ela e o Lyosha tinham olhado aquele mesmo modelo para o banheiro e ele disse que era caro demais. Naquela caixa tinha umas 50 peças, cada uma envolta em papel. Abriu a caixa 41. Torneiras, cromadas, alemãs, na embalagem de fábrica. Caixa número 7. Cabos elétricos em rolos industriais. Caixa 60. Maçanetas de porta. Dezenas delas, cada uma na sua caixinha individual com certificado de garantia. E aqui, a contadora acordou antes da esposa traída. A Dasha sentou na caixa mais perto, que aguentou o peso, sinal de que tinha algo pesado dentro, e começou a calcular. Cerâmica italiana, a partir de 10.000 rublos o metro quadrado por baixo. Torneiras alemãs, 15.000 rublos a peça, cabos, maçanetas e sabe-se lá o que tinha nas outras 100 caixas. Mesmo pela estimativa mais conservadora, ali dentro havia material por vários milhões de rublos. E um mestre de obras, por melhor que ganhe, não ganha isso. Mestre de obras é cargo de confiança, não cargo de milionário. A Dasha tirou o celular do bolso e fotografou tudo. As caixas, a numeração, o conteúdo das que abriu. Depois, fechou tudo de volta. Pressionou a fita no lugar. Saiu. Trancou a porta com 2 voltas. Na escada, esbarrou com a vizinha. Uma senhora idosa de bobs no cabelo e pantufas de pelúcia. O tipo clássico de vigilante de prédio. A senhora olhou para a Dasha com desconfiança profissional. A senhora é dos Kondratiev? Não, sou do meu marido, disse a Dasha sem pensar. Do marido? A vizinha levantou as sobrancelhas tão alto que os bobs tremeram. Aqui no 38 só tem a Jana Mikhailovna.
Quer dizer, tinha. Ela foi para uma casa de repouso faz uns 6 meses. Deixou a chave do apartamento para o neto, pelo que eu sei. Neto? É, um rapaz alto, forte. Vem de vez em quando, carrega umas caixas. Eu falei para ele: moço, pelo menos se apresente. E ele: Alexei, neto da vovó. Educado, mas escorregadio, que nem sabonete. Alexei. Alto, forte, educado, escorregadio, o marido da Dasha. Ela agradeceu a vizinha, desceu a escada pulando de 2 em 2 degraus, pegou o táxi e ficou quieta o caminho inteiro pensando. Os fatos. O marido dela era mestre de obras. O marido dela guardava materiais de construção que valem milhões no apartamento da avó. A avó estava numa casa de repouso. O marido tinha pressa para casar. A ligação entre esses fatos estava ali, na ponta da língua, mas a Dasha ainda não conseguia articular. Em casa, o Lyosha já tinha acordado. Estava na cozinha, tomando café e mastigando um sanduíche de salame. Quando viu a Dasha, abriu um sorriso largo. Esposa, onde você estava? Fui na farmácia, mentiu a Dasha no automático. Dor de cabeça, por causa de ontem. O Lyosha piscou. A gente festejou bonito, hein? Viu quando o tio Guena derrubou o bolo? Eu quase morri de rir. Ele parecia feliz, tranquilo, completamente diferente de um homem que tem um apartamento secreto do outro lado da cidade, abarrotado de materiais de construção que valem milhões. Ou o Lyosha era um ator extraordinário, ou realmente achava que estava tudo sob controle. A Dasha se sentou na frente dele e olhou nos olhos. Lyosha, a sua avó tem apartamento? O Lyosha não estremeceu, não empalideceu, nem parou de mastigar. A babá Diana tinha um na Rua dos Construtores. Ela se mudou para uma casa de repouso, lembra que eu contei? E o apartamento? Está lá, vazio. Ela me deixou a chave, pediu para eu ficar de olho. Por quê? Só perguntei. Ele deu de ombros e mordeu o sanduíche. As migalhas caíram na mesa. Ele limpou com a palma da mão e sorriu. Escuta, esposa, hoje eu preciso dar um pulo na obra. Chegaram uns canos, tenho que conferir. Canos chegaram. Conferir. Cada palavra soava diferente agora. Olha a tranquilidade desse homem. Nenhum músculo do rosto se moveu. Nenhuma hesitação na voz. Essa é a postura de quem mente há tanto tempo que a mentira virou segunda natureza. Guardem esse detalhe, porque ele vai ser importante. O Lyosha beijou a Dasha na testa, pegou a jaqueta e saiu. A Dasha ficou sentada na cozinha com outra xícara de café esfriando na frente dela. Segundo café frio em 2 dias de casamento. Pegou o celular e ligou para a Irka. Você enlouqueceu? Disse a Irka em vez de alô. São 10 da manhã de domingo. Eu estou meio morta depois do seu casamento. Eu preciso da sua ajuda. Silêncio. Você já matou ele? Perguntou a Irka. Prática como sempre. Ainda não, mas talvez seja necessário. Estou indo, disse a Irka e desligou. A Irka era o único ser humano na vida da Dasha que não precisava de contexto. A palavra ajuda para a Irka era como sirene de incêndio para bombeiro. Em 40 minutos, ela estava na porta. De camiseta amassada, sem maquiagem, mas com um bloco de notas e 2 litros de suco de laranja. Conta, disse a Irka, sentando no banquinho da cozinha. Tudo com detalhes. A Dasha contou. O envelope, a chave, o apartamento, as caixas. A Irka ouvia calada, fazia anotações no bloco e de vez em quando assobiava baixo. Bom, disse a Irka quando a Dasha terminou. Não é amante. Eu percebi. É pior. Isso parece roubo puro e simples de material de construção. Mestre de obras desviando mercadoria da obra. Clássico. Guardem o nome Irka. Essa mulher era advogada numa seguradora, especialista em acidentes de carro, não em crimes financeiros. Mas quem trabalha com fraude de seguro aprende rápido a fuçar registro de empresas, cruzar nomes de sócios e farejar laranja.
E a Irka era daquele tipo raro de amiga que em situação de crise não consola, não suspira e não sugere: vamos conversar sobre isso. A Irka age. Em 1 hora e meia na cozinha da Dasha, ela encheu 6 páginas do bloco de notas, bebeu 1 litro de suco de laranja e montou um plano que fez o dente do siso da Dasha latejar. Então, disse a Irka, batendo a caneta no bloco, versões. Primeira, o Lyosha rouba material de construção das obras. Clássico, banal, mas a escala impressiona. Segunda, o Lyosha compra os materiais de forma legal, mas esconde de alguém da Receita Federal, de um sócio, de alguém. Terceira, os materiais não são do Lyosha, ele só guarda para outra pessoa. A terceira versão foi a que a Dasha menos gostou, porque implicava que o marido dela estava envolvido com gente que precisa de depósito secreto. E gente que precisa de depósito secreto geralmente não manda flores no Dia das Mulheres. E a pergunta principal, disse a Irka, sublinhando uma palavra no bloco com 3 traços grossos. Quem colocou o envelope? Porque essa pessoa sabe do apartamento, sabe do Lyosha e quer que você também saiba. Por quê? Talvez alguém bem-intencionado? A Irka olhou para a Dasha com a expressão de uma professora olhando para um aluno que errou a tabuada. Dasha, gente bem-intencionada liga por telefone e diz: seu marido é um canalha. Gente bem-intencionada não lacra envelopes com fita adesiva e escreve em letras de forma para esconder a letra. Essa pessoa quis ficar anônima, o que significa que tem medo, o que significa que está envolvida, o que significa que tem interesse próprio. Faz sentido, não faz? Quem avisa escondendo o rosto não está fazendo caridade, está jogando um jogo. O plano da Irka era simples. A Dasha ia fingir normalidade por 1 semana, porque se saísse correndo para o trabalho, vasculhando documentos, o Lyosha desconfiaria. Você é esposa recém-casada, disse a Irka. Tem que brilhar de felicidade e cozinhar. Eu não sei cozinhar, pois aprenda. E quando voltar ao trabalho, aí a gente trabalha de verdade. A Dasha passou 1 semana interpretando o papel de noiva feliz. Cozinhava mal, arrumava a casa mais ou menos, mas sorria com perfeição. O Lyosha não percebeu nada. Ele era daqueles maridos que só notam mudança de humor na esposa quando ela começa a tirar pratos. Todo dia ele saía para a obra. Às vezes por 1 hora, às vezes por meio-dia. A Dasha não seguia, não verificava o celular, não cheirava as camisas. Primeiro, porque era esperta o bastante para não espantar a caça antes da hora. Segundo, porque já sabia que o que precisava encontrar não estava no celular dele, estava na contabilidade. A semana passou. Na segunda-feira seguinte, a Dasha voltou ao trabalho. A construtora Stroylider funcionava num semi-subsolo de um prédio residencial. 2 salas, a contabilidade e o escritório do diretor. Boris Arkadievich recebeu a Dasha com um buquê de cravos murchos e uma caixa de bombons baratos. Bem-vinda de volta, Daria Sergeyevna. Como foi a lua de mel? Maravilhosa, Boris Arkadievich. Obrigada pelo presente de casamento. Imagina. Boris Arkadievich sacudia as mãos. Ele era baixinho, careca, agitado, parecido com um esquilo que roubou uma noz e tem medo de que alguém tome. A gente aqui quase morreu sem você. As notas fiscais se acumularam, os laudos se acumularam. A Receita Federal ligou. Prestem atenção no Boris Arkadievich. Agitado, simpático, sempre trazendo chá, chamando a Dasha de filhinha. Guardem essa imagem, porque ela vai mudar. A Dasha sentou na mesa, ligou o computador e começou a trabalhar. Ou melhor, começou a fingir que trabalhava enquanto na verdade investigava. Uma construtora é um fluxo interminável de documentos. Compra de materiais, entregas, baixas, uso nas obras, cada tijolo, cada saco de cimento, cada rolo de papel de parede precisa estar registrado em algum lugar. Precisa.
Em 3 dias, a Dasha vasculhou os documentos do último ano e encontrou. Não encontrou um buraco. Buraco seria mais fácil. Ela encontrou um sistema elegante, organizado, quase bonito, se não fosse criminoso. Funcionava assim. A Stroylider comprava materiais de fornecedores, tudo oficial, com contrato, com imposto. Os materiais chegavam às obras. Os mestres de obras, o Lyosha e 2 colegas, Pasha e Rustam, assinavam os laudos de recebimento, tudo limpo. Mas os volumes de compra não batiam com os volumes de uso. Nos documentos, para a obra do condomínio Razvieti, iam, por exemplo, 1.000 metros quadrados de azulejo. Na prática, a Dasha ligou para a obra, inventando uma conferência de rotina. Assentavam 700. 300 metros evaporavam. E assim com tudo. Cabos, torneiras, tinta, tubos. Todo mês, a obra perdia materiais equivalentes a 300 ou 400 mil rublos. No ano, 4 ou 5 milhões. Os laudos eram assinados pelo Lyosha, mas não só pelo Lyosha. O Pasha também assinava. E o Rustam, os 3, de forma alternada, organizada, para que nenhum acumulasse documentos demais. E as compras? As compras eram feitas pessoalmente pelo Boris Arkadievich. Notem a engenharia. 3 mestres de obras assinando em rodízio para que nenhum veja o quadro completo. E o diretor controlando pessoalmente as compras. Isso não é improvisação, isso é projeto. A Dasha recostou na cadeira e ficou olhando para o teto. Tinha uma rachadura que parecia o mapa de um rio com afluentes. Ela olhava para aquela rachadura e pensava, Boris Arkadievich, o mesmo homem que trazia chá toda manhã e chamava de filhinha, o mesmo que recebeu ela de volta com cravos murchos e bombons baratos, estava comandando um esquema de desvio de materiais na Casa dos Milhões. Ou não estava. Talvez os mestres de obras estivessem enganando ele. Talvez ele não soubesse de nada. Mas ela lembrou de como Boris Arkadievich assinava pessoalmente cada contrato de fornecimento, como ele mesmo escolhia os fornecedores, como ele insistiu para que todas as compras passassem por uma única empresa, uma tal de Grant Snab, porque os descontos são bons. Não, ele sabia. Não só sabia, ele era o maestro. A Dasha ligou para a Irka. Grant Snab, disse. Consegue verificar? Verificar? A Irka bufou. Eu não sou polícia, Dasha. Você é advogada. Sou advogada de seguradora. Eu cuido de batida de carro, não de crime financeiro. Irka. Tá bom. Me passa os dados. Eu olho nas bases abertas. A Dasha ditou. 2 horas depois, a Irka ligou de volta. Senta, disse. A Dasha respondeu. Estou sentada. Senta mais firme. A Grant Snab foi registrada há 3 anos. O proprietário é Kondratieva Jana Mikhailovna. Kondratieva Jana Mikhailovna, a avó do Lyosha, a mesma que foi para a casa de repouso, a mesma que deixou o apartamento onde estava o depósito secreto. Dasha, chamou a Irka. Você está respirando? Estava, mas com dificuldade. O diretor-geral da Grant Snab, continuou a Irka, é Kondratiev Alexei Pavlovich. Kondratiev Alexei Pavlovich, o marido da Dasha. Dasha, o seu Lyosha não é só um mestre de obras que desvia azulejo. O seu Lyosha é dono de uma empresa de fachada pela qual passam todas as compras. Ele vende materiais para a própria construtora por preços inflados, ele mesmo recebe na obra, ele mesmo dá baixa no excedente e a diferença guarda no apartamento da avó. E pelo faturamento da Grant Snab, a sua amiga, o seu marido, roubou do patrão uns 25 milhões de rublos em 3 anos, no mínimo. 25 milhões de rublos. Para quem está ouvindo e quer entender o tamanho disso, com 25 milhões de rublos naquela época, dava para comprar 3 apartamentos de 2 quartos em Ekaterimburgo, ou sustentar uma família inteira durante 20 anos sem trabalhar um dia.
Era o equivalente a toda uma vida de trabalho de uma contadora como a Dasha. E o marido dela, o homem de camiseta velha com mancha de cerveja que não consegue achar as próprias meias no armário, movimentava dezenas de milhões. As 100 caixas no apartamento da avó eram só a ponta, o estoque girante. O grosso já tinha sido revendido fazia tempo. Aqui tem uma coisa que quem é do Brasil precisa entender. Na Rússia, existe uma prática antiga de registrar empresas no nome de parentes idosos. Geralmente avós, tios aposentados, gente que não vai questionar. A pessoa assina os papéis confiando no neto, no sobrinho, e não faz ideia do que está acontecendo de verdade. No Brasil, isso tem um nome bem conhecido: laranja. E a consequência é a mesma nos dois países. No papel, quem responde por tudo é o idoso. A diferença é que na Rússia, por causa da burocracia herdada da era soviética, montar esse tipo de esquema é até mais fácil, e desmontar é muito mais difícil. A Dasha olhou para a tela do computador, onde o cursor piscava na planilha do balanço anual. Na mesa, o chá que Boris Arkadievich trouxe já estava frio. Na sala ao lado, Boris Arkadievich cantarolava alguma coisa alegre e desafinada. 25 milhões. E a Dasha era a contadora da empresa por onde tudo passou. A contadora que não percebeu nada. A contadora que casou com o ladrão principal. Agora, ela entendeu por que o Lyosha teve tanta pressa para casar. Esposa não pode testemunhar contra o marido. Era o que ele achava, elementar, na cabeça dele. Mas a Irka apareceu à noite com o computador portátil, impressões e uma expressão no rosto que a Dasha só tinha visto uma vez, quando no colégio a Irka flagrou a professora de física falsificando notas no diário. A expressão de uma raiva concentrada, quase alegre. Primeiro, disse a Irka, sentando na mesa da cozinha e espalhando os papéis. Esquece essa teoria de que esposa não pode testemunhar. Não é bem assim. Na Rússia, assim como no Brasil, o cônjuge pode se recusar a depor. No Brasil, isso está no artigo 206 do Código de Processo Penal. Na Rússia, na própria Constituição. Mas a palavra-chave é recusar. Você tem o direito de ficar calada, isso é verdade, mas é por vontade própria. Ninguém te obriga, mas ninguém te proíbe se você quiser falar. Isso não é uma blindagem, Dasha, é um pedido educado, não um colete à prova de bala. Se a investigação quiser te ouvir como testemunha, vai te ouvir. Você só pode escolher ficar calada, ou não ficar. Olha a Irka desmontando em 30 segundos a única proteção que o Lyosha achava que tinha comprado com aquele casamento. Então por que ele teve pressa para casar? Perguntou a Dasha. A Irka tamborilou os dedos na mesa. Isso a gente descobre agora. Talvez não fosse por causa de você. Talvez fosse por causa da avó. Ela virou a tela do computador para a Dasha. Na tela, brilhava uma certidão do registro empresarial. A Dasha reconheceu o formato. Trabalhava com aquilo todo dia. Olha aqui. A Grand Snab. Proprietária Kondratcheva Jana Mikhailovna. Participação de 100%. Diretor-geral. Kondratchev Alexei Pavlovich. Registrada há 3 anos. O faturamento eu achei na prestação de contas pública. Qualquer pessoa pode consultar. No último ano, a Grand Snab faturou 38 milhões de rublos. No ano anterior, 29. 38 milhões. A Dasha quase engasgou com o chá. Mas isso é mais do que o orçamento inteiro de compras da Stroylider. Exatamente. A Grand Snab não vende só para a Stroylider. Tem mais 4 empresas clientes. Eu verifiquei na base. 4 construtoras aqui da cidade. E aposto que em cada uma delas tem um Lyosha da vida, um mestre de obras que aceita volumes inflados, assina os laudos e guarda o excedente. A Dasha afastou a xícara. 38 milhões de faturamento. Mesmo com uma margem de 30%, eram mais de 10 milhões de lucro limpo por ano. E agora, a avó. A Irka virou mais uma página do bloco.
Jana Mikhailovna é a proprietária no papel. A empresa inteira é dela. O Lyosha é funcionário, diretor contratado. Se a avó resolver mudar de ideia, tirar a procuração, trocar o diretor, o Lyosha fica sem nada. Ele precisa de garantia. Herança, disse a Dasha devagar. Herança. A avó está na casa de repouso. A saúde, bem, você imagina, a idade. Se ela falecer, a participação na Grand Snab passa por herança. O Lyosha é neto. Mas, pelo que eu lembro do direito de família, neto só herda por direito de representação, ou seja, se o pai dele, que era filho da avó, já tiver falecido. Ou por testamento. O Lyosha tem pais? A Dasha pensou. O pai do Lyosha, Pavel Alexeyevich Kondratiev, morreu 5 anos atrás. Isso ela sabia. A mãe do Lyosha abandonou a família quando ele tinha 3 anos e nunca mais apareceu. Quem criou o Lyosha foi a avó. Pai falecido, mãe desaparecida. Então o Lyosha é herdeiro de primeira linha por direito de representação. Mas se a Jana Mikhailovna tiver outros filhos, eles têm prioridade. A Irka calou e olhou para a Dasha como se estivesse esperando ela mesma chegar à conclusão. O casamento não era sobre mim, disse a Dasha. O casamento não era sobre você. O casamento era sobre status. Neto casado, com planos sérios, é uma conversa completamente diferente na hora de convencer a avó a decidir para quem vai o testamento. Você é uma decoração, Dasha. Uma decoração viva, bonita, com diploma de contabilidade que o Lyosha apresentou para a avó como prova de que ele é um homem responsável. Isso doeu. Doeu de verdade. Não como um tapa, como uma agulhada num lugar mole que ela nem sabia que existia. A Dasha achava que o Lyosha casou com ela por amor, ou pelo menos por costume, e descobriu que foi porque ele precisava de cenário. Quem já se sentiu usado por alguém que jurava amar, sabe que essa dor é diferente. Não é raiva, é vergonha. É olhar para trás e perceber que cada eu te amo tinha uma nota fiscal por baixo. E o Boris Arkadievich? Perguntou a Dasha. Ele sabe da Grand Snab? Essa é a segunda pergunta certa do dia. A Irka virou outra página. Você disse que ele pessoalmente escolheu a Grand Snab como fornecedor único e pessoalmente assina os contratos. Ele diz que os descontos são bons. Descontos. A Irka deu uma risadinha. Eu verifiquei os preços. A Grand Snab vende para a Stroylider com ágio de 10 a 15% sobre o mercado. Não mais barato, mais caro. Ótimos descontos, sem dúvida. A Dasha esfregou as têmporas. Se o Boris Arkadievich sabe que está sendo roubado, por que deixa? Boa pergunta. Mas tem outra melhor. A Irka levantou o dedo indicador, o gesto que significava, agora vem o principal. A Stroylider, eu também verifiquei. O proprietário não é o Boris Arkadievich. O proprietário é um tal de Kondratiev Grigori Alexeyevich. Kondratiev. De novo Kondratiev. O patronímico é Alexeyevich, continuou a Irka. Mesmo patronímico do pai do Lyosha, que era Pavel Alexeyevich. Se o marido da Jana Mikhailovna se chamava Alexei, e pelo patronímico dos filhos tudo indica que sim, então esse Grigori é o segundo filho dela, irmão do pai do Lyosha, tio do Lyosha. Na Rússia, o nome do meio de cada pessoa vem do nome do pai. Todos os filhos de um Alexei são Alexeyevich. É como um código de família costurado no nome. E aqui, esse código falava alto. A Dasha sentiu um zumbido nos ouvidos. Baixo, monótono, como o apito no consultório médico quando mostram o eletrocardiograma. Ou seja, ela foi falando devagar, escolhendo as palavras como se escolhesse pedras na beira do rio. A Stroylider pertence ao tio do Lyosha. A Grand Snab pertence à avó do Lyosha. E o Lyosha, através da Grand Snab, vende materiais para a empresa do tio a preço inflado. Isso é negócio de família ou guerra de família? Depende, disse a Irka, disse o tio sabe.
Boris Arkadievich era o diretor da Stroylider, mas não era o dono. Era gerente contratado, com poderes amplos, mas contratado. O dono de verdade era Grigori Alexeyevich Kondratiev, que a Dasha nunca tinha visto em 1 ano e meio de trabalho. Boris Arkadievich sempre dizia: "O patrão está ocupado, o patrão está viajando, o patrão confia em mim." E a Dasha nunca questionou. Pagavam em dia, era o que bastava. A essa altura, o quebra-cabeça começava a se montar, e a imagem que estava surgindo não era bonita. No corredor, a fechadura estalou. O Lyosha. A Dasha fez sinal para a Irka: "Guarda os papéis." A Irka varreu as impressões para dentro da bolsa em 2 segundos. O Lyosha entrou na cozinha com um sorriso largo. "Irka! Que surpresa! Tomando chá?" "Suco", disse a Irka, erguendo o copo. "Estamos discutindo a sua esposa. Ela ainda não aprendeu a fazer borscht." "E pra quê?" O Lyosha abraçou a Dasha por trás e beijou a cabeça dela. "Eu mesmo faço. Tenho a receita da vovó." Receita da vovó. A Dasha olhou para a Irka. A Irka olhou para a Dasha. As duas pensaram a mesma coisa. A vovó Jana Mikhailovna, pelo que tudo indicava, tinha deixado muito mais do que receita de borscht para o neto. E o borscht era o menor dos problemas. Quando a Irka estava saindo, parou na porta e falou baixo: "Precisamos encontrar o tio Grigori e precisamos falar com a avó." "Eu não posso ir ao asilo." "O Lyosha vai desconfiar." "Você não." "Eu. Vou me apresentar como advogada da seguradora. Digo que é uma verificação de rotina sobre seguro patrimonial. Senhoras de idade adoram conversar com gente oficial." "Irka, isso não é honesto." "Dasha." A Irka olhou nos olhos dela. "O seu marido casou com você para garantir herança. Rouba milhões através da empresa da avó e esconde azulejo no apartamento dela. Desonestidade é a especialidade dele, não minha." E saiu. A Irka foi à casa de repouso na quinta-feira. O nome do lugar era Refúgio Tranquilo, daqueles nomes que soam acolhedores, mas parecem repartição pública. Para quem não sabe, casas de repouso na Rússia são muito diferentes do que a gente imagina aqui no Brasil. Não são aqueles asilos de filme americano com jardim e enfermeira sorridente. A maioria são instituições estatais, herdadas da era soviética, com corredores longos, cheiro de desinfetante e repolho cozido, e uma televisão no saguão eternamente sintonizada em novelas russas. Ir para uma casa de repouso na Rússia carrega um peso social enorme. É quase uma admissão de que a família falhou. A Irka depois contou tudo por telefone. Jana Mikhailovna morava num quarto duplo no 3º andar. A companheira de quarto estava em exames, então ficaram sozinhas. "Eu me apresentei como advogada da seguradora", contou a Irka. "Disse que era uma verificação padrão de questões patrimoniais." A velha olhou para mim como se fosse aparelho de radiografia e disse: "Menina, eu trabalhei 20 anos como chefe do departamento de pessoal de uma fábrica. Você não é de seguradora nenhuma. O que você quer?" A Dasha sentiu o estômago gelar. "Você contou?" "Eu não tive escolha. A mulher é de ferro, Dasha. Olho afiado, voz de comando. Ela tem 78 anos, mas dá a impressão de que você está sentada na frente de uma generala." A Irka contou a verdade. Não inteira, mas o bastante. Disse que era amiga da esposa do neto Alexei, que tinham descoberto umas coisas estranhas e queriam entender antes de ir à polícia. "Quando eu disse polícia", contou a Irka, a velha se ajeitou na cadeira e disse: "Senta e conta direito." A Irka contou sobre a Grant Snab, sobre os preços inflados, sobre as caixas no apartamento. Jana Mikhailovna ouviu calada. Não interrompeu, não exclamou, não sacudiu as mãos. Só pediu água uma vez. Depois, a Irka fez uma pausa e a Dasha ouviu o barulho dela se servindo de chá. E a avó disse, palavra por palavra: "Eu sei da empresa. Eu mesma assinei os papéis."
O Lyosha explicou que era para negócios, que o Grigori, meu segundo filho, estava querendo tomar a herança, que o Grigori ia ficar com tudo, o apartamento, a casa de campo. O Lyosha disse que a empresa era um jeito de proteger o meu patrimônio. Eu acreditei, porque o Grigori sempre foi ambicioso, desde criança. Prestem atenção nessa parte, porque é a mais triste da história. O Lyosha usou a avó. Jogou com as mágoas antigas, com a rivalidade entre dois irmãos, Pavel e Grigori, que provavelmente passou dos pais para o neto como herança envenenada. A avó assinou os papéis porque queria proteger o neto do filho ganancioso, e o neto usou essa proteção para roubar milhões. E a senhora sabia que a empresa do seu neto movimentava 38 milhões por ano? Perguntou a Irka. A avó empalideceu. De verdade. A Irka disse que até se assustou. Afinal, 78 anos, casa de repouso, pressão alta. Mas a velha se recuperou, tomou água e disse, não. O Lyosha disse que era coisa pequena, para compras de reforma. 100, 200 mil. 100, 200 mil. E o Lyosha passava 38 milhões por ano. E teve mais. A Irka perguntou sobre o testamento. A avó calou por um longo tempo e depois disse, o testamento eu fiz faz umas 2 semanas. Tudo para o Lyosha. Apartamento, casa de campo, participação na empresa. O Grigori já está bem de vida. Tem negócio próprio, dinheiro, carro. O Lyosha é órfão. O pai morreu, a mãe abandonou. Eu tinha pena. E parou. E chorou. Baixinho, sem som, só lágrimas descendo pelo rosto. A Irka ficou sentada do lado sem saber o que fazer. Depois a avó enxugou o rosto e disse, com uma voz de aço, diz para essa menina, a esposa do Lyosha, que venha me ver, que venha e a gente resolve junto o que fazer com esse safado. O golpista não precisa inventar a mentira inteira. Ele só precisa encontrar uma mágoa velha e alimentar. A avó não foi enganada por inocência, foi enganada por amor. E esse é o tipo de golpe mais cruel que existe, porque a vítima nem percebe que está sendo vítima. A Dasha foi visitar Jana Mikhailovna no sábado. Disse ao Lyosha que ia ajudar a mãe a transplantar mudas. Março, na Rússia, é época de preparar a horta, e o Lyosha não desconfiou. Muda em março é assunto sagrado, não se questiona. O refúgio tranquilo era exatamente como a Irka descreveu. Corredores longos, desinfetante, repolho, televisão. Jana Mikhailovna esperava sentada na cama, ereta como régua, de casaco de lã e cabelo arrumado com todo o cuidado, como se estivesse indo para uma reunião do partido. Então você é a Dasha, disse a avó, examinando a Dasha com olhos de raio-x. Cinzentos, atentos, nada de velhinha. Sou. Senta. Chá eu não ofereço. O chá daqui é impossível de beber. Não é chá. É lembrança de chá. Conta o que o meu neto aprontou. Parem e olhem para essa senhora. 78 anos, presa numa casa de repouso, acabou de descobrir que o neto que ela criou a usou como fachada para roubar milhões. E a postura dela é de quem vai resolver. Sem desmoronar, sem vitimismo. Primeiro o problema, depois as lágrimas. A Dasha contou com mais detalhes do que a Irka, com números, com documentos, com as fotos das caixas no celular. A avó ouviu, assentiu às vezes, franziu a testa outras. 38 milhões, repetiu, quando a Dasha terminou. Em 1 ano, pela minha empresa. E eu sou a proprietária no papel. Nos documentos, fui eu que roubei esse dinheiro. Nos documentos, sim. Trabalhei a vida inteira com honestidade, disse Jana Mikhailovna baixo. 32 anos na fábrica, nenhuma advertência, nenhuma reclamação. Diplomas, agradecimentos. Me aposentei. E agora o neto que eu criei registrou no meu nome uma empresa de ladrões e eu, velha idiota, assinei sem ler porque o Lyosha pediu. Calou. A Dasha também ficou quieta. Não porque não tivesse o que dizer,
mas porque qualquer palavra seria demais. Pronto, disse Diana Mikhailovna, endireitando a coluna como se isso fosse possível mais do que já estava. Lágrimas depois. Primeiro, o que precisa ser feito. O que é necessário para acabar com isso? Precisa fechar a Grant Snab. A senhora é a proprietária. Pode solicitar a dissolução e trocar o diretor. Bom, o que mais? Precisa falar com Grigori Alexeyevich. Ele é o dono da Stroylider. Ele precisa saber que estão roubando dele. Diana Mikhailovna apertou os lábios. O Grigori. Com o Grigori precisa conversar. Mas presta atenção, menina. O Grigori não é presente. Grigori é meu filho, e eu o amo, mas é um homem duro. Se souber o que o Lyosha fez, tenho medo que não pare na polícia. Como assim não pare na polícia? O Grigori serviu no exército 10 anos. Depois foi para os negócios. As pessoas com quem ele trabalha nem sempre resolvem as coisas pelo tribunal. A Dasha sentiu o frio no estômago de novo. Já estava se acostumando. Nas últimas 2 semanas, o estômago dela tinha congelado mais vezes do que em toda a vida anterior. Mas havia mais uma coisa. Diana Mikhailovna. Alguém colocou um envelope com a chave do apartamento nos presentes do meu casamento. Anônimo. Essa pessoa sabia do apartamento e queria que eu descobrisse tudo. Quem mais sabia do apartamento? A avó pensou. O Lyosha, eu e o Boris. Boris Arkadievich, o diretor da Stroylider. Ele veio me visitar faz uns 6 meses, trouxe mantimentos. Simpático, atencioso. Perguntou como eu estava. Eu contei que tinha deixado o apartamento para o Lyosha, que ele estava guardando umas coisas de reforma lá. O Boris sorriu e assentiu. Eu não dei importância. Diana Mikhailovna, perguntou a Dasha devagar. O Boris Arkadievich sabe que trabalha para o seu filho Grigori? Claro que sabe. O Boris é homem do Grigori. Eles serviram juntos no exército. Depois, entraram juntos nos negócios. O Boris é o braço direito do Grigori. Eu pensei que você soubesse. Ela não sabia. 1 ano e meio trabalhando na Stroylider e não fazia ideia de que o chefe era homem de confiança do tio do seu marido. Mas pensando bem, como saberia? Boris Arkadievich não usava crachá escrito "Sou o braço direito do seu parente". O quebra-cabeça se encaixou. Boris Arkadievich sabia do apartamento. Boris Arkadievich era homem do Grigori. Boris Arkadievich colocou o envelope no casamento para que a Dasha encontrasse o depósito, investigasse a fraude e trouxesse tudo à tona. Não ele, não diretamente, mas através dela. Com as mãos de outra pessoa. Discreto, anônimo, sem deixar impressão digital. A pergunta era, por quê? Por que não contou para o Grigori diretamente? A resposta se desenhava sozinha, porque Boris Arkadievich não queria ser o mensageiro, ou porque tinha seu próprio interesse. Ou, e essa hipótese, a Dasha não gostou nada, porque Boris Arkadievich tinha ficado quieto tempo demais e agora precisava de alguém que trouxesse a verdade sem que ele parecesse cúmplice. No caminho de volta do refúgio tranquilo, a Dasha ligou para a Irka. Foi o Boris, disse. O envelope foi o Boris Arkadievich que colocou. Certeza, 90%. E os outros 10? Os outros 10 é a chance de que eu esteja errada e tudo seja ainda pior do que parece. A Irka ficou calada um momento. Sabe de uma coisa? Disse por fim. Vem pra cá. Traz tudo o que você tem. A gente precisa decidir o próximo passo. A caminho da casa da Irka, o Lyosha ligou para a Dasha e perguntou como estavam as mudas da mãe. Ótimo, disse a Dasha. Os tomates ficam prontos em junho. Ele riu e disse, esposa, você é a melhor. E a Dasha pensou, será que ele acredita nisso de verdade? Ou isso também faz parte do roteiro? Na segunda-feira de manhã, a Dasha chegou ao trabalho 15 minutos mais cedo.
Boris Arkadievich já estava no escritório, sentado no gabinete, tomando chá numa caneca que dizia "Melhor chefe" e conferindo notas fiscais. Quando viu a Dasha, abriu o sorriso de sempre. Daria Sergeyevna, bom dia. Chá? Obrigada, Boris Arkadievich. Não quero chá, quero conversar. Ele piscou. Depois, com cuidado, pousou a caneca, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para a Dasha com atenção, sem a agitação habitual. E naquele instante, a Dasha enxergou uma coisa que nunca tinha percebido. Por trás da agitação de esquilo, do jeito atarefado e bonachão, existia uma firmeza, quieta, pesada, como âncora no fundo do mar. A avó tinha dito que ele e Grigori serviram juntos no exército. 10 anos. Esquilos não servem 10 anos. O envelope, disse a Dasha, branco, lacrado com fita adesiva, sem assinatura, chave e bilhete. Foi o senhor que colocou no casamento. Ela não perguntou, ela afirmou. Porque nos 2 dias desde a visita à avó, a Dasha tinha repassado todas as possibilidades e continuava com a mesma conclusão. Boris Arkadievich era o único que sabia do apartamento. Estava no casamento e tinha motivo para agir. Boris Arkadievich ficou calado uns 10 segundos. Depois tirou os óculos, limpou com a aba do paletó, colocou de volta. Aquele gesto que a Dasha tinha visto centenas de vezes e sempre achou que era tique nervoso. Agora parecia outra coisa. Parecia a pausa de quem está tomando uma decisão. Fecha a porta, disse ele. A Dasha fechou. Sentou na cadeira de visitantes, a cadeira bamba com o estofado descascando. Boris Arkadievich recostou na poltrona e pela primeira vez em 1 ano e meio olhou para ela sem sorrir. Fui eu, disse. Por quê? Porque eu passei 6 meses tentando resolver isso de outro jeito e nenhum outro jeito funcionou. Ele levantou, caminhou até a janela, aquela janelinha de semi-subsolo por onde só se viam os pés dos pedestres e as rodas dos carros, e começou a falar. Eu trabalho para Grigori Alexeyevich há 22 anos, desde o exército. Ele foi meu comandante, meu sócio e meu amigo. Eu dirijo a Stroylider desde que a empresa foi fundada. Grigori confia em mim totalmente. Tão totalmente que nos últimos 3 anos ele não olhou um relatório sequer. Ele tem outros projetos, outros negócios. A Stroylider para ele é um dos 10. Pequena, não é a mais lucrativa. Notem a estrutura. O Grigori é daqueles empresários russos que têm 10 negócios ao mesmo tempo e delegam cada um para um homem de confiança. Na Rússia, esse modelo é muito mais comum do que no Brasil. Principalmente entre os homens que saíram do exército e entraram nos negócios nos anos 90, depois da queda da União Soviética. Eles formavam redes de lealdade quase militares, cada homem comandando um posto, e se um desses homens falha, a responsabilidade cai sobre ele como ordem não cumprida em campo de batalha. E o senhor descobriu que o Lyosha roubava, disse a Dasha. Descobri faz 1 ano. Por acaso, estava verificando a Grant Snab por causa de atrasos na entrega. Consultei o registro de empresas, vi o nome da proprietária, Kondratieva Jana Mikhailovna. Eu conheço esse sobrenome. Trabalho para os Kondratiev há 22 anos. Lembro de todos. Comecei a cavar e encontrei a mesma coisa que você encontrou. A fraude nos preços, o excedente, o apartamento depósito. E ficou calado 1 ano inteiro. Boris Arkadievich virou-se para a Dasha. Sem óculos, parecia mais velho e mais duro. As rugas mais fundas, o olhar mais pesado. Eu não fiquei calado. Tentei falar com o Lyosha. 2 vezes. Na primeira, fui sutil. Disse, Alexei, estou vendo divergência nas notas fiscais. Vamos conferir juntos. O Lyosha sorriu e disse, deve ser engano, Boris Arkadievich, eu resolvo. E não mudou nada. Na segunda vez, fui direto. Chamei ele no escritório, mostrei os números e disse,
Eu sei que a Grant Snab é sua empresa. Para com isso enquanto dá tempo. E o que o Lyosha fez? A Dasha já sabia a resposta antes de ouvir, mas precisava escutar. O Lyosha sentou exatamente aí onde você está sentada agora, nessa mesma cadeira, e disse: Boris Arkadievich, o senhor entende que se contar para o tio Grigori, vai ter que explicar por que não percebeu antes. 1 ano, Boris Arkadievich. 1 ano inteiro o senhor assinou documentos e não viu nada. Como o senhor acha que o tio Grigori vai reagir? Olhem para esse rapaz. O mesmo que faz borscht da receita da avó e beija a esposa na testa, sentou na frente de um homem de 60 anos e usou o medo dele como arma, sem levantar a voz, sem ameaça explícita. Quem faz isso com essa calma já fez antes. Ele tinha razão, disse Boris Arkadievich baixo. Esse é o problema. O Grigori é um homem justo, mas de um jeito próprio. Se eu chegasse e dissesse: o seu sobrinho está roubando e eu fiquei calado 1 ano, o Grigori castigaria os dois, o Lyosha pelo roubo e eu pelo silêncio, porque eu devia ter percebido no primeiro dia. Devia ter cortado, devia ter reportado. E não reportei. Primeiro não acreditei, depois investiguei. Depois tentei resolver sozinho. E a cada mês que passava, o meu silêncio ficava mais pesado. Por isso o Senhor jogou o envelope para mim, com as mãos de outra pessoa. Por isso eu joguei o envelope para você. Você é contadora, é esposa do Lyosha, é alguém de fora. Se você descobre a fraude e traz para mim, eu tomo conhecimento junto com você. A gente vai ao Grigori juntos, e eu não sou o cúmplice que ficou calado 1 ano. Eu sou o diretor responsável que agiu quando a funcionária trouxe o problema. Olhem para a frieza desse plano. Boris Arkadievich não é um homem mau. É um homem que caminhou 22 anos ao lado de outro homem duro. E quando a sobrevivência está em jogo, até gente boa faz contas. Ele usou a Dasha como escudo. E o pior é que funcionou. E se eu não tivesse aberto o envelope? Perguntou a Dasha. E se tivesse jogado fora? Boris Arkadievich olhou para ela com uma sombra de sorriso. Você é contadora, Dasha. Contadora não joga fora envelope lacrado. Deformação profissional. Ele tinha razão. E isso era irritante. E agora? Perguntou a Dasha. Agora a gente precisa ir ao Grigori. Juntos. Você, eu e os documentos. Quanto antes, melhor. O Lyosha está ficando nervoso. Eu sei que ele foi ao depósito ontem, conferir as caixas. Está sentindo que tem algo errado. Como o senhor sabe que ele foi ao depósito? A vizinha, Tamara Ilinishna, no patamar. Eu pedi para ela ficar de olho. Ela topou na hora. Não tem nada para fazer, e agora tem uma intriga de verdade para acompanhar. A vizinha de Bobis, a vigilante do prédio, Boris Arkadievich, tinha recrutado até ela. O homem sabia trabalhar com gente. Não é à toa que ficou 22 anos ao lado do Grigori. Certo, disse a Dasha. Quando? Amanhã. O Grigori vai estar na cidade. Tem uma reunião no escritório do centro. Eu arranjo o encontro. Prepare todos os documentos. Notas fiscais, laudos, cálculos, tudo o que você tem. A Dasha assentiu. Levantou, caminhou até a porta e virou. Boris Arkadievich, o senhor alguma vez pensou no que vai acontecer com o Lyosha? Ele ficou calado um momento. Eu pensei no que vai acontecer com a Stroylider, com as pessoas que trabalham aqui, com as equipes que constroem casas para as pessoas morarem. Se essa fraude estourar pela Receita Federal ou pela polícia, derrubam todo mundo, a empresa inteira, os operários, os engenheiros, você, o Lyosha, é um problema. 30 pessoas desempregadas são outro. A Dasha saiu do escritório. Pela primeira vez em 2 semanas e meia, as mãos tremiam. À noite, ligou para a Irka e contou tudo. O Boris é esperto, disse a Irka sem nenhuma ironia na voz. Canalha, mas esperto. Ele já se blindou. Se o Grigori perguntar por que ficou calado, ele tem a resposta pronta. Não ficou calado. Falou 2 vezes com o Lyosha e depois acionou a contadora para investigar.
Bonito. A mim essa beleza dá náusea. Você anda enjoada de muita coisa nas últimas 2 semanas. Aguenta firme. Amanhã é o desfecho. Irka, eu estou com medo. A avó disse que o Grigori é duro, que as pessoas dele nem sempre resolvem as coisas pelo tribunal. Dasha, a Irka fez silêncio. E o que você quer? Que o Lyosha continue roubando? Que a Receita Federal caia na empresa e te prendam como contadora por cujas mãos passaram todas as operações? Você entende que nos documentos você é cúmplice, mesmo sem saber de nada? A Dasha entendia. Uma contadora que não percebe desvio de milhões aos olhos de qualquer investigador ou é incompetente ou é cúmplice. E entre contadores, incompetente não existe. Logo, cúmplice. E essa é uma lição importante para quem trabalha com números e assinatura. No Brasil, se você é contadora e assina sem conferir e depois dá problema, o juiz não quer saber se você sabia ou não. Ele quer saber se você deveria ter sabido. E a resposta é sempre sim. Contadora que assina de olho fechado não é inocente. É alvo fácil. Então, confiram tudo. Não assinem nada que não tenham lido 2 vezes. A hora de se proteger é quando ninguém está atacando. Eu quero que isso acabe, disse a Dasha. Amanhã acaba. Naquela noite, a Dasha deitou ao lado do Lyosha. Ele a abraçou no sono, com aquele braço pesado e quente, e murmurou alguma coisa que ela não entendeu. Ela ficou de olhos abertos, olhando para o teto. 3 semanas atrás, era uma noiva feliz. 2 semanas atrás, uma esposa confusa. 1 semana atrás, uma detetive improvisada. E agora, a testemunha-chave de um caso que ainda não tinha sido aberto, mas que já cheirava a cela de cadeia. De manhã, o Lyosha saiu para a obra como sempre. A Dasha montou a pasta com os documentos. Cópias das notas fiscais, os cálculos, capturas de tela da base de dados, as impressões sobre a Grant Snab. A Irka mandou o material dela. Extratos do registro empresarial, dados dos clientes da Grant Snab. A pasta ficou grossa, pesada, uma base de provas montada por uma contadora e uma advogada de seguradora. Não era trabalho de polícia, mas para uma primeira conversa era mais que suficiente. Para quem não sabe, a Rússia importa uma parte enorme dos materiais de acabamento de construção. Azulejos italianos, torneiras alemãs, louças espanholas. E aqui tem um detalhe que o brasileiro talvez não saiba. Na Rússia, o mercado de materiais importados é controlado por distribuidores regionais que praticam margens altíssimas. Um azulejo que na Itália custa 8 euros, na Rússia chega a custar o equivalente a 50 ou 60. Quem controla o canal de distribuição controla o preço. E o Lyosha, com a Grant Snab, tinha criado exatamente isso, um canal de distribuição que só ele controlava. Boris Arkadievich buscou a Dasha ao meio-dia. Foram de carro, em silêncio. A Dasha olhava pela janela para a cidade de março. Neve suja, árvores peladas, letreiros de lojas, tudo normal. O mundo não sabia que a contadora Dasha Kondratьева estava indo entregar o próprio marido ao tio dele. Kondratьева. A Dasha se pegou pensando nisso. Ela tinha adotado o sobrenome do marido. Agora, ela também era Kondratьева. Mais uma Kondratьева naquele novelo de família sem fim. O escritório de Grigori Alexeyevich ficava num centro empresarial. Vidro, concreto, segurança na entrada. Boris Arkadievich mostrou o crachá, deixaram passar, elevador, 3º andar, recepção. A secretária, jovem, séria, fez um aceno. Grigori Alexeyevich está esperando. Reparem no escritório, sem diploma na parede, sem certificado, sem quadro abstrato, só fotos de homens fardados em montanhas. Esse tipo de escritório fala antes de o dono abrir a boca. A Dasha entrou e viu um homem que poderia ser o Lyosha daqui a 30 anos. O mesmo corpo largo, os mesmos ombros grandes, o mesmo jeito de virar a cabeça. Mas os olhos eram outros.
Não eram os olhos alegres do Lyosha, eram olhos pesados, calmos, como pedras no fundo de um rio. Sentem, disse Grigori Alexeievich. Não disse bom dia, não disse prazer. Só sentem. Sentaram. Boris Arkadievich pôs a pasta na mesa. Grigori Alexeievich começou, o assunto é sobre o seu sobrinho. Grigori olhou para a pasta, depois para Boris, depois para Adasha. Você é a esposa do Lyosha? Sou. E trouxe documentos contra o seu próprio marido? Trouxe. Grigori Alexeievich ficou calado. Depois abriu a pasta. Prestem atenção agora, porque esta é a cena mais importante da história. Grigori Alexeievich leu a pasta durante 20 minutos, em silêncio, sem levantar a cabeça. Virava as páginas com a calma metódica de quem está acostumado a ler documentos e não precisa de explicação. Boris Arkadievich sentava imóvel, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Adasha olhava ao redor. O escritório era caro, mas sem ostentação, móveis escuros, algumas fotografias na parede. Nenhum diploma, nenhum certificado. Nas fotos, homens jovens de uniforme. Montanhas, equipamento militar, o exército. Numa delas, Adasha reconheceu Boris Arkadievich, jovem, magro, sem óculos, com um fuzil no ombro. Ao lado, um rapaz enorme, de queixo pesado. Grigori, aos 20 e poucos anos. Os dois sorriam. Guardem esse silêncio. O silêncio de quem lê sem pedir explicação é o silêncio mais perigoso que existe. Quem precisa perguntar, ainda tem dúvida. Quem lê calado e entende tudo, já está decidindo. Grigori fechou a pasta. Pousou as duas palmas abertas sobre a mesa, pesadas, rentes à superfície, como quem coloca as cartas na mesa quando o blefe é revelado. Boris, disse baixo. Você sabia. Não era pergunta, era constatação. Boris Arkadievich não estremeceu. Mas Adasha viu as juntas dos dedos dele ficarem brancas sobre os joelhos. 1 ano? Continuou Grigori. Você sabia há 1 ano. Eu te conheço há 30 anos, Boris. Você não podia não ter visto. Viu e ficou calado. Eu tentei resolver sem envolver o senhor. Falei com o Lyosha 2 vezes. Você devia ter vindo a mim no mesmo dia em que descobriu, na mesma hora. A gente já conversou sobre isso 100 vezes, sem segredos, sem iniciativa própria. Regra número 1. Olhem para esse homem. Reparem na voz. Baixa, controlada. Ele não gritou, não bateu na mesa. A raiva do Grigori não era de fogo, era de gelo. E gelo, quando pressiona, quebra a pedra. Boris Arkadievich tirou os óculos, limpou, colocou de volta, o gesto de sempre, mas dessa vez as mãos tremiam, só um pouquinho, quase imperceptível. Eu errei, disse. Simplesmente tive medo, não por mim, por toda a situação. O Lyosha é seu sobrinho, filho do Pavel. Eu lembro do Pavel, Grigori. Lembro de quando o senhor chorou no enterro dele. Eu não queria trazer mais uma notícia ruim sobre essa família. O silêncio do Grigori durou muito tempo. Depois, ele olhou para Adasha. E você, esposa, 3 semanas de casada, e já entrega o marido. Trabalha rápido. Isso doeu. Mas Adasha não mordeu a isca. Em vez disso, tirou o celular e mostrou as fotos das caixas no apartamento da Rua dos Construtores. E aqui é onde Adasha mostrou do que era feita. Os ombros se endireitaram. A voz saiu firme, sem tremer, sem pedir desculpa. Essa é a postura de quem já cruzou a linha e não vai voltar atrás. Grigori Alexeievich, eu sou contadora da sua empresa. Nos documentos, por mim passaram todas as operações da Grant Snab. Se amanhã a Receita Federal bater na porta, a primeira pessoa que vão interrogar sou eu. Eu não pretendo ir presa por causa das tramóias de ninguém. Grigori olhou para a foto na tela. Passou o dedo. As caixas, a marcação, os azulejos italianos. Azulejo Matteo Bianchi, disse. A gente encomendou esse modelo para o condomínio Razviet. 16.000 rublos o metro quadrado.
Nessa foto tem pelo menos 100 metros. 1.600.000 só em azulejo. 16 mil por metro quadrado. Não 10 mil, como a Dasha tinha estimado por baixo. 16. Os cálculos dela tinham sido conservadores. Ela chutou pelo piso do mercado, mas o Lyosha roubava no topo. Para ter uma noção, 1.600.000 rublos em azulejo é o que uma família russa de classe média gasta em 5 anos de aluguel. E isso era só uma pilha de caixas num canto de banheiro. Pasha e Rustam, disse Grigori, virando-se para Boris. Os outros 2 mestres de obras, eles estão na jogada? Boris Arkadievich balançou a cabeça. Não, eu verifiquei. Pasha e Rustam assinavam os laudos de recebimento, mas não sabiam da Grant Snab. O Lyosha distribuía as assinaturas entre os 3 de propósito, para que nenhum visse o quadro completo. Cada um assinava 1/3 dos documentos e achava que a diferença era margem normal. Avaria no transporte, quebra, perda. As normas de construção permitem até 5% de perda. O Lyosha ficava dentro do limite em cada laudo individual. A fraude só aparece quando junta tudo num ano inteiro. O que eu fiz, acrescentou a Dasha. Grigori assentiu. Levantou, foi até a janela, ficou de costas para eles. Costas largas, num paletó caro, mãos nos bolsos. Pela janela, via-se a cidade. Telhados, antenas, chaminés, à vista do 3º andar. Não era arranha-céu, mas também não era semi-subsolo. A mãe sabe? Perguntou sem se virar. Sabe, disse a Dasha. Eu e minha amiga fomos falar com Jana Mikhailovna. Ela concordou em fechar a Grant Snab e trocar o diretor. Fechar. Grigori deu uma risada seca. Liquidação de empresa limitada leva no mínimo 6 meses na Rússia. Notificação de credores, fiscalização da receita, documentação. Nesse tempo, o Lyosha tira os bens 10 vezes ou destrói tudo. Aqui tem uma informação que vale saber. Fechar uma empresa na Rússia é um processo burocrático que dura de 6 meses a 1 ano. Envolve publicação em diário oficial, notificação de todos os credores, auditoria fiscal obrigatória e aprovação do órgão de registro. No Brasil, o processo é parecido na demora, mas diferente na estrutura. O ponto é o mesmo nos 2 países. Abrir empresa é rápido, fechar é uma batalha. E quem planejou a fraude sabe disso. Tempo é a arma do golpista. Eu entendo, disse Boris Arkadievich. Por isso proponho outro caminho. Jana Mikhailovna, como única proprietária, pode, numa decisão simples, trocar o diretor-geral. Isso leva 1 dia, não 6 meses. O novo diretor congela todas as operações. Enquanto isso, mudamos o fornecedor da Stroylider, rompemos o contrato com a Grant Snab e passamos a fazer compras diretas. E depois a decisão é sua, Grigori. Polícia, tribunal ou, completou Grigori. O silêncio que se seguiu era do tipo que se mede em batimentos cardíacos. Do corredor vinham vozes abafadas, o som de saltos da secretária, um telefone tocando ao longe. A vida normal do escritório, que não tinha a menor ideia do drama familiar dos Kondratiev. Não vai ter polícia, disse Grigori, virando-se para eles. A mãe não aguentaria. Ela tem 78 anos, pressão alta, e o neto ladrão já basta para ela. Tribunal também não. O sobrenome é um só. A vergonha é de todos. Fez uma pausa. Mas o Lyosha vai devolver tudo, até o último centavo. O apartamento na Rua dos Construtores, as caixas, o dinheiro, e vai sair da Stroylider no mesmo dia. E se não concordar? Perguntou a Dasha. Grigori olhou para ela. Um olhar que fazia a pessoa querer ficar menor. Vai concordar. A Dasha acreditou. Daria, disse Grigori, sentando de volta à mesa. Você foi corajosa. Não teve medo. Investigou. Veio até aqui. Mas eu tenho uma pergunta. Você entende que depois do dia de hoje, o seu casamento acabou? A Dasha entendia.
Entendia desde a Rua dos Construtores, quando abriu a primeira caixa. Entendia desde que leu o bilhete. Talvez entendesse desde o casamento, quando aqueles homens de terno que ela nunca tinha visto apertaram a mão dela e chamaram ele de irmão, porque eles também faziam parte do cenário. O meu casamento acabou no segundo dia, disse a Dasha. Quando eu abri o envelope. Grigori assentiu. Depois virou para Boris. Boris, com você a gente conversa à parte. Não hoje, mas conversa. Boris Arkadievich assentiu em silêncio. No rosto, nem medo, nem alívio. O rosto de quem sabia que essa conversa era inevitável e já se tinha preparado para ela fazia tempo. Saíram do centro empresarial no meio do dia de março. O sol tentava furar as nuvens, tímido, incerto, como o primeiro sorriso depois de uma doença longa. Boris Arkadievich acendeu um cigarro. Pela primeira vez diante da Dasha. Eu não sabia que o senhor fumava, disse ela. Larguei há 12 anos, mas sempre carrego um maço comigo, para dia de emergência. Ficaram em silêncio. Ele fumava. Ela olhava os pedestres. Gente comum com problemas comuns. Ninguém ali sabia que a contadora Dasha Kondratieva tinha acabado de encerrar um casamento que durou 18 dias. O que vai fazer? Perguntou Boris Arkadievich. Vou para casa, faço as malas, volto para casa da minha mãe. O Lyosha que converse com o tio. Boris Arkadievich apagou o cigarro e olhou para a Dasha de verdade. Sem a máscara de esquilo agitado, sem a polidez de escritório. Daria Sergeyevna, você é uma boa contadora. Se depois de tudo isso quiser continuar na Stroylider, o seu lugar está garantido. O Grigori não é dos que pune inocentes pelo pecado dos outros. Obrigada, disse a Dasha. Eu penso. Boris Arkadievich levou a Dasha até a construtora para pegar o carro. De lá, ela seguiu sozinha. Dirigiu devagar pela cidade inteira. Passou pelos blocos de 9 andares. Passou pela Rua dos Construtores. Passou pelo parque onde ela e o Lyosha passearam no outono passado. E ele disse, eu te amo pela primeira vez. Talvez fosse verdade naquela hora. Talvez já soubesse que precisava de uma esposa cenário e simplesmente misturou o útil ao agradável. Ou talvez ela nunca fosse saber. Quantas pessoas que estão ouvindo já fizeram esse trajeto? Passar pelos lugares que significavam alguma coisa e entender, no silêncio do carro, que nunca mais vão significar o mesmo. Em casa, estava vazio. O Lyosha ainda não tinha voltado da obra. A Dasha tirou a mala do armário e juntou suas coisas. Não todas, só as dela. Roupa, documentos, os manuais de contabilidade, o ícone que a mãe deu no casamento, as panelas da tia Clava. Deixou que o Lyosha cozinhasse borscht nelas pela receita da avó. Na mesa da cozinha, encontrou um bilhete do Lyosha. Esposa, volto tarde, não fica triste. Te amo, seu marido. E um carinha feliz desenhada com caneta esferográfica, toda torta. A Dasha colocou o bilhete dela ao lado. Sem pressa, sem raiva. As mãos firmes como no primeiro dia, quando abriu aquele envelope na cozinha. Lyosha, liga para o tio Grigori. Ele está esperando. A chave do apartamento da Rua dos Construtores está na prateleira da entrada. Dasha, sem carinha feliz. Reparem, 2 bilhetes na mesa. Um com carinha feliz e declaração de amor, outro com 3 frases secas e um nome. Isso não é uma esposa se despedindo, é uma sócia encerrando o contrato. E é exatamente o que precisava ser. Pegou a mala e saiu. Na escada, esbarrou com a vizinha Valentina Petrovna, que sabia de tudo sobre todos e não fazia questão de esconder. Dasha, de mala? Vocês acabaram de casar. Lua de mel, Valentina Petrovna. Viagem de lua de mel. E o Lyosha? O Lyosha vem atrás. Desceu as escadas, entrou no carro e foi para a casa da mãe. A mãe abriu a porta. Viu a mala, viu o rosto da filha e não perguntou nada. Abraçou, levou para a cozinha. Pôs a chaleira no fogo, tirou a geleia do armário. Framboesa,
disse. Do ano passado, cura qualquer coisa. A Dasha riu, depois chorou, depois riu de novo. A mãe ficou sentada do lado, alisando a cabeça dela e fazendo aquele silêncio certo, aquele silêncio de ouro que só as mães sabem fazer. Quem tem uma mãe que sabe ficar calada na hora certa tem o maior tesouro do mundo. Conselho qualquer um dá. Silêncio com amor, isso é raro. 3 dias depois, o Lyosha ligou. A voz apagada, irreconhecível. Dasha, eu sei de tudo. O tio Grigori veio me ver. Não veio sozinho. Conversou comigo. E eu vou devolver tudo. O apartamento, os materiais, o dinheiro. Vou sair da Stroylider. Vou embora da cidade. O tio Grigori disse que é para eu sumir. A Dasha ficou calada. Dasha, a voz do Lyosha tremeu. Eu te amava de verdade. Isso era real. O casamento, sim, eu precisava. Mas você era real. Você acredita em mim? A Dasha pensou durante 5 segundos. Ou 5 minutos. Ou 5 anos. O tempo, nesses momentos, perde o sentido. Não, Lyosha, disse. Não acredito. E desligou. E aqui é onde a história dessa mulher se resolve de verdade. Poucas pessoas no mundo conseguem ouvir "eu te amo" de quem ainda amam e responder "não acredito" e desligar. Isso não é frieza. É dignidade. É a postura de quem entendeu que amor misturado com mentira não é amor. É ferramenta. E a Dasha, por mais que doce, não ia ser ferramenta de mais ninguém. A Irka ligou à noite. E aí, amiga, como está? Divorciada, contadora. Na cozinha da minha mãe, com geleia de framboesa. Clássico. Divorciada, ainda não. Divórcio precisa dar entrada. Mas isso é detalhe. O principal é que eu estou limpa. Os documentos estão com o Grigori. A fraude foi revelada. Ninguém vai me acusar de nada. Irka, obrigada. Pelo quê? Por ter aparecido num domingo às 10 da manhã com bloco de notas e suco de laranja. Por ter ido à casa de repouso. Por não ter dito. Eu avisei que não era para casar com ele. Eu nunca disse isso. Exato. Embora pensasse, claro. Claro que pensava. Mas você não ia me ouvir. Era verdade. A Irka sempre tinha razão, e isso continuava sendo irritante, mas agora de um jeito carinhoso. Na Rússia, o divórcio pode ser feito de forma administrativa, sem tribunal, quando os dois lados concordam e não há filhos menores. Vai ao órgão de registro civil, assina os papéis e em 30 dias está dissolvido. No Brasil, quando há acordo e sem filhos, também pode ser feito em cartório, por escritura pública. A diferença é que no Brasil custa caro e na Rússia custa uma taxa simbólica. O resultado é o mesmo, um carimbo oficial dizendo que o que começou com festa, música e envelope de dinheiro terminou com uma assinatura silenciosa num balcão. O divórcio da Dasha saiu em 3 meses, sem drama, sem brigas, sem tribunal. O Lyosha assinou de onde quer que estivesse e a Dasha nunca perguntou para onde ele foi. 1 mês depois do encontro com Grigori, a Dasha voltou a Stroylider. Boris Arkadievich recebeu ela com cravos frescos, dessa vez não murchos, e bombons caros numa caixa dourada. Não mais bombons baratos. Aparentemente uma promoção. Bem-vinda de volta, Daria Sergeyevna. Obrigada, Boris Arkadievich. E o Grigori Alexeyevich. Trocou as fechaduras do escritório. Trocou os fornecedores. Trocou as senhas da base de dados. Está um pouco paranoico, mas eu entendo. E o senhor? Ele conversou com o senhor. Boris Arkadievich ajeitou os óculos. Conversou. Eu achei que ia ser demitido, mas ele disse: "Você é um idiota, Boris. Um idiota velho que teve medo de vir falar comigo. Mas é o meu idiota, e eu não tenho outro." Foi exatamente assim que ele disse. A Dasha sorriu. Pela primeira vez em 1 mês, de verdade. Jena Mikhailovna mudou o testamento. Agora, tudo vai para Grigori, com a condição de que ele a visite 1 vez por semana.
O Grigori visita. Leva mantimentos, livros e briga com as enfermeiras por causa da qualidade da comida. A avó reclama que ele é igualzinho ao avô, barulhento e insuportável. Mas quando ele sai, ela sorri. O Lyosha foi embora. Para onde, a Dasha não sabe. E não pergunta. A mãe da Dasha disse: "Eu avisei que não era para ter pressa." A Dasha respondeu: "Mãe, a senhora falou do nariz." A mãe riu. E o envelope branco, lacrado com fita adesiva, a Dasha guardou. Está na gaveta da escrivaninha, entre o manual de contabilidade tributária e um pacote de chá. De vez em quando, ela pega o envelope, olha e pensa: se eu não tivesse aberto, continuaria vivendo com o Lyosha sem saber de nada. Seria feliz, talvez, mas a Dasha é contadora. E contadoras não jogam fora envelopes lacrados. Deformação profissional. Essa é a história da Dasha. Uma mulher que no segundo dia de casada recebeu a pior notícia que se pode receber e, em vez de chorar, conferiu. Em vez de gritar, calculou. Em vez de fugir, investigou. Não porque fosse fria, porque era competente. E às vezes, na vida, competência salva mais que coragem. A lição que fica é uma só, e é simples. Protejam o que é de vocês enquanto está tudo bem. Não esperem a crise para entender os papéis que assinam, os nomes nos contratos, os números nas planilhas, porque quando a verdade vier, e a verdade sempre vem, a única coisa que separa quem se salva de quem afunda é ter prestado atenção antes. E se um dia aparecer um envelope sem assinatura na sua vida, abram. Pode doer, pode mudar tudo, mas a verdade, por mais amarga que seja, sempre é melhor do que o conforto de uma mentira bonita. Conta aqui nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo e o que vocês fariam no lugar da Dasha. Compartilhem as lições que tiraram dessa história, porque todo mundo conhece alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não se inscreveram, se inscrevam, porque a próxima história também vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima.